Fala galera, professor Anderson Pinheiro aí na área. Vamos para a nossa aula 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de introdução, né? Parágrafos de introdução. Então já vimos aí como a gente faz uma construção de um tópico frasal, que é aquela primeira frase que vai iniciar aí o texto de vocês, tá? Aquela frase que começa com uma afirmação categórica, depois seguida de uma justificativa, e agora a gente vai para a parte da introdução como um todo, tá? Então vamos olhar aí bonitinho, né, para a gente ver estruturazinha de introdução. Bom, eu vou usar como modelo de introdução aquela primeira redação que nós analisamos lá no início do módulo, né? Que é a redução que fala aí a respeito dos malefícios, né, dos benefícios, de uso aí da internet. E aí deixar claro para vocês que, né, nessa perspectiva, a gente só vai trabalhar nesse primeiro momento com o primeiro parágrafo aqui, que é o parágrafo de introdução, né, que ele vai vir daqui, né? Então ele começa daqui, ó, do é evidente, é isso? E ele vai até aqui, ó, virtuais. Então aqui diz respeito ao parágrafo de introdução, é o parágrafo mais importante aí para o texto de vocês, tá? Então, lembrando aqui, o que que a gente já pode identificar nesse parágrafo de introdução? Se você observar, eu já começo com um tópico frasal, e esse tópico frasal ele tem dois momentos, ó. Primeiro, que é uma afirmação categórica, ok? E o segundo aqui, ó, que é uma justificativa, tá? De verde aqui é justificativa. Então, só para a gente poder relembrar. Então, parte em vermelho, afirmação categórica, ok? Então, deixa eu dar uma diminuída aqui. Beleza? Então, aqui, ó, parte em vermelho, afirmação categórica, e, obviamente, a minha parte em verde aqui é a justificativa, tá? E aí, o que que você sabe a respeito disso? Que essas duas frases unidas, elas constituem o que a gente chama aí de tópico frasal. E aí, lembrando o seguinte, que aqui, né, já no meu tópico frasal, no meu início aqui, de afirmação categórica, eu já coloquei um termo de ligação para eu introduzir, né, este tópico frasal, né, que é o é evidente que hoje a gente vai conhecer essas palavrinhas-chave, tá? E na introdução da minha justificativa, ó, eu coloquei aqui um visto que, tá? Então você vai ver que vai haver palavra-chave tanto para introduzir a afirmação categórica, tanto para introduzir o quê? A justificativa, ok? Que é o termo aí explicativo. Bom, mais adiante, aqui de azul, o que que vocês observarão? Que eu já coloquei a minha delimitação, ó, sobretudo relativo às interações sociais, né? Então lembra que eu analisei isso aqui lá na aula anterior e a gente chamou isso aqui de delimitação, né? É uma delimitação. Ou seja, a internet, ela facilita sim as atividades do cotidiano. Só que não dá para falar de todas as atividades, a gente não tem espaço na folha para isso. Então eu vou delimitar, né? Eu vou falar aí a respeito, né, relativo às interações sociais. Foi isso que a gente tinha combinado lá na análise do texto anterior, beleza? Se houver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá na aula 2, né, que tem toda essa análise pormenorizada aqui. Aqui a gente só está fazendo uma revisão mesmo. Bom, a próxima parte aí da introdução, ok, o que que vem aí? Vem o tópico frasal, tá? Introdutor aí de tópico frasal. Então, eu vou botar aqui em amarelo para você, ó. Entre tantos fatores que norteiam esta temática, é possível destacar pontos negativos e positivos dessa inovação tecnológica. Então, o que a gente vê aqui em amarelo é um termo, né, para introduzir argumentos, que a gente chama enumerador de argumentos. Então você vai ver que cada parte colorida aí da introdução diz respeito a uma parte específica da introdução, tá? E obviamente depois do enumerador de argumentos, o que que a gente precisa ter? Ter os argumentos. Então botei aqui argumento um. Deixa eu trocar a cor aqui. Argumento um: celeridade nas atividades do cotidiano.
E argumento 2, prática de crimes virtuais, né? Então, esta aqui é a minha argumentação, os meus argumentos, na verdade. Ok? Então, hoje, a nossa aula vai ficar dedicada a este parágrafo aqui, que você vê que é muito importante e que há vários elementos a serem colocados aí que não podem ser desprezados no texto de vocês, porque senão, né, denota aí uma diminuição na sua nota, tá? Então, você vai ver que a introdução, ela começa por um tópico frasal, que é constituído de uma afirmação categórica, mais uma justificativa. Depois dessa justificativa, eu faço uma pequena delimitação, porque não tem como eu falar tudo daquilo que vem tratando o tópico frasal, eu preciso delimitar o meu texto. Depois que eu delimito, eu enumero meus argumentos, né? E aí eu fecho aqui a minha introdução, beleza? E aí vamos ver como é que a gente vai trabalhar isso. Bom, antes de a gente começar, de fato, a estrutura de introdução, eu queria já mostrar para vocês a relação de palavras-chave que vocês podem colocar aí para poder introduzir cada elemento. Se você observar, né, cada trecho aqui ele é introduzido por uma palavra-chave. Então, afirmação categórica, eu uso o quê? O é evidente que. Justificativa, ó, eu boto aqui o visto que. Para delimitação, a gente usa aqui, ó, o sobretudo, tudo palavra-chave, ó, para poder introduzir. Para enumerador de argumentos, é esse termo aqui grandinho, ó, entre tantos fatores relevantes é possível destacar, tá entendendo? Então, é esse termo aqui todinho. E aí a gente vai conhecer agora o nosso quadrinho, e aí esse quadrinho eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive, para vocês deixarem guardados esses quadrinhos de palavras-chave, para vocês utilizarem aí na sua introdução. Porque não necessariamente vocês precisam ficar com todas as palavras, todo mundo com a mesma palavra-chave. Cada um pode escolher a sua de acordo aí com a sua preferência, tá? Então vamos lá pro quadrinho de palavra-chave para a gente poder analisar aqui rapidinho e ver, ó. Tá aqui, ó. Esse quadrinho aqui é um quadrinho que eu vou disponibilizar para vocês lá no Drive. Então você vai ver, ó, que tem uma parte aqui que é só de introdução, ó, uma outra parte que é só de palavras-chave para o desenvolvimento, tá? E uma de palavras-chave só para a conclusão, tá? Como a gente só está na introdução, então a gente só vai trabalhar com este primeiro quadro aqui, beleza? Com este primeiro quadro. Na aula de desenvolvimento, eu falo do desenvolvimento, e na aula de conclusão, eu falo da conclusão. Mas esse quadrinho aqui é um quadrinho completo de palavras-chave aí para você utilizar. Bom, como você pôde observar, é, o tópico frasal, né, a introdução, ela possui um tópico frasal, né? E esse tópico frasal, primeiro, ele é introduzido a partir de uma afirmação categórica, tá? Uma afirmação categórica. E aí, quais são os elementos que eu posso botar aí para poder introduzir minha afirmação categórica? Eu posso usar o é evidente, tá vendo? É evidente, é incontestável, é consenso, é indiscutível, é fundamental destacar, há de se compreender que. Então, são todos elementos aí que eu posso utilizar para iniciar o meu texto, iniciar minha redação, colocando aí uma afirmação categórica, ok? Depois, termo explicativo, né, que é a justificativa do tópico frasal. Aí você pode usar o porquê, o pois, o já que, dado que, visto que, uma vez que, ou seja, qualquer conjunção que tenha um caráter explicativo, né? As famosas conjunções explicativas. Aqui a gente não vai ter muito segredo, não. Depois eu tenho que ter no meu tópico, na minha introdução, um delimitador, não é isso? E aí, para introduzir o delimitador, pode ser um sobretudo, um principalmente, um especialmente, um mormente, um e em especial, que são elementos aí que vão funcionar perfeitamente, tá? Para quem fica meio com medo de colocar o mormente é a mesma coisa que principalmente, ok? Então, se você quer colocar aí o principalmente e falar de uma forma bonita, você pode usar aí um mormente sem problema algum, ok? E vamos lá para enumerador de argumentos. Eu tenho, ó, entre tantos fatores relevantes, destacam-se. Dentre tantos fatores que norteiam esta temática, salientam-se.
há de se analisar inúmeros, né, fatores que envolvem este tema, por isso, né, evidenciam-se, ou seja, olha aqui, ó, todos os elementos que a gente utiliza aí para poder introduzir, né, na verdade, o meu enumerador de argumentos, tá? Bom, qual é a minha sugestão agora para esta aula? Eu vou fazer, né, com vocês uma espécie de introdução, né? Para vocês verem aí, basicamente, como que a gente trabalha, tá? Uma construção de introdução. Só que para isso, tá? Eu vou escolher as minhas palavras-chave, tá? Eu vou escolher aqui as minhas palavras-chave, que para o meu introdutor de tópico frasal, eu vou usar aqui o é evidente. Então, eu vou começar o meu tópico frasal, ó, com é evidente. Depois, para o meu termo explicativo, eu vou utilizar aqui o visto que, tá? Eu vou utilizar um visto que. Depois do visto que, eu vou para o delimitador. E aí o delimitador eu vou usar um sobretudo mesmo, ok? E enumerador de argumentos, ó, entre tantos fatores relevantes, tá vendo aqui, ó, destacam-se. Show de bola? Beleza? Então eu vou construir para vocês agora aqui, rapidamente, uma introdução, né, falando aí a respeito de um tema, em que cada parte da minha introdução vai ser introduzida por uma, né, por essas palavrinhas que eu destaquei aí em verde, né, por esses termos de coesão. E aí a gente vai ver como é que se constrói rapidamente aí uma introdução, só para a gente começar, né, a se aprofundar nesse trecho. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui um quadrinho branco para a gente começar essa análise aqui. Bom, primeira coisa, antes de começar a introdução, a gente precisa saber qual é o tema que a gente vai trabalhar, não é isso? Então, o tema que a gente vai trabalhar aqui, eu vou falar um pouquinho de sistema. Vou botar aqui, sistema carcerário brasileiro, tá? Então, vou fazer uma pequena introdução aqui, falando aí a respeito do sistema carcerário brasileiro, tá? Como é que vai funcionar a minha estrutura? Eu vou apresentar agora para você a estrutura de introdução. Então, olha só, eu vou começar pela palavra-chave, que é o é evidente. Vou começar aqui, ó. É evidente que. E aí, quando eu colocar o é evidente que você vai observar? Que aqui, nesse trecho, você vai ter que colocar o tópico frasal, ok? E depois você vai colocar uma vírgula, porque depois desta vírgula, obrigatoriamente virá o quê? A sua justificativa, né? Lembra? Afirmação categórica mais a justificativa. Depois da justificativa, você vai colocar uma vírgula de novo e você vai usar um sobretudo, né? Sobretudo que você vai usar como delimitação, né? E aí você vai botar uma pequena delimitação, aí no seu texto. Fez a delimitação, você vai colocar o ponto final. E aí você vai utilizar o termo, né, que é o enumerador de argumentos, que é o entre, ó, tantos fatores relevantes destacam-se, né? E aí vai ficar assim, ó, um espaço para o argumento um e outro espaço para o argumento 2. E aqui você finaliza, basicamente aí o seu texto, ok? Então
Ver se eu consigo consertar aqui para poder ficar bem arrumadinho. Ok? Perfeito. Ok? Então, deixa eu mudar aqui a cor. Aqui está a nossa estrutura de introdução, galera. Aqui está a nossa estruturazinha de introdução. Vê o seguinte: o que eu grafar aqui de vermelho, o que você vai observar? Que é tudo palavra-chave que a gente escolheu lá. Então, olha só, é evidente que é uma palavra-chave. Beleza? É... Sobretudo, é outra palavra-chave. Eu só esqueci de colocar ali o termo explicativo, né? Entre tantos fatores relevantes, é outra palavra-chave. Então, preste atenção. Eu vou colocar aqui o é evidente que. Então, eu já sei que depois do é evidente que, obrigatoriamente, eu tenho que colocar o quê? Um tópico frasal. Não é isso? Que é uma afirmação categórica. Então, eu faço aqui uma afirmação categórica e depois eu coloco a justificativa. Então, você que treinou aí os exercícios de tópico frasal, vai brincar nesse modelo agora, tá? Depois do sobretudo, você já sabe, delimitação, tá? Você vai fazer uma pequena delimitação. E depois do entre tantos fatores relevantes, você coloca o argumento um e aqui depois o argumento 2. E aí tá pronta, né, tá pronta aí a sua introdução, ok? Então, basicamente, esse aqui é o esqueleto, ok, de introdução que já, na verdade, fica dentro dos parâmetros aí de correção da FGV, entendeu? Então, fica basicamente aí dentro desses parâmetros. Então, se você conseguir já fazer temas de redação baseado aí nesse modelo, tá, de introdução, dificilmente lá no dia da prova você vai perder ponto, tá? Porque esse esqueleto aí, ele tá bem simplificado para vocês, bem claro, bem objetivo, bem arrumadinho. Então é um ótimo esqueleto de introdução para vocês já começarem, né, a se atentar aí na questão da escrita da introdução. Então, olha só, vou fazer aqui um texto rapidamente, e aí você vai ver como é que eu vou construir, ó, seguindo este modelozinho aqui, né? Então, lembrando, começo com é evidente, né? O é evidente. E aí você já sabe que esse é evidente que vai introduzir a minha primeira parte do tópico frasal, que é a afirmação categórica. Então fala, é evidente que o sistema carcerário brasileiro, tá? E aí sempre com letra maiúscula, tá, gente? Se falar de sistema carcerário brasileiro, você tem que falar aí com letra maiúscula, ok? Aí eu falo, ó, não ressocializa os seus tutelados. Tá? E aí, por que que eu falo que não ressocializa os seus tutelados, né? A pessoa que está condenada, que está num sistema carcerário brasileiro cumprindo pena, ela está sob tutela do Estado, ok? Então, está sob tutela do Estado. Então, por isso que eu falo de tutelado, né? Fica um termo muito mais bonito, né? E melhor adequado aí para a análise do tema. Beleza? O que que eu acabei de fazer aqui? Acabei de fazer uma afirmação categórica. Agora eu vou dar uma vírgula, colocar um termo explicativo, ó. Vou botar o que eu sempre coloco, ó, visto que. E aí depois desse visto que vai vir o quê? A justificativa, né? Então fala assim, ó, visto que grande parte, né, dos punidos voltam a praticar crimes. Percebeu? Então olha aqui que fácil. Fiz a afirmação categórica. E agora eu coloquei uma justificativa, né? Uma pequena justificativa. Beleza? Olhando aí no esquema, depois que eu fiz a justificativa, eu preciso colocar uma delimitação. E aí olha no esqueleto que depois da justificativa, o que que vai vir? Vírgula, né? E aí eu introduzo a palavrinha-chave, ó, sobretudo, né?
Sobretudo, e aí eu vou fazer uma pequena delimitação aqui, ó. Sobretudo, né? Sobretudo, vou botar aqui, os marginalizados socialmente. Beleza? Ponto final. Só você olhar no esqueleto ali que depois da delimitação, a gente tem aí um ponto final. E aí, quando eu falo, sobretudo, os marginalizados socialmente, é porque o sistema carcerário brasileiro ele é para todos, na teoria, né? Para rico, para pobre, para empresário, para político, para qualquer tipo de pessoa que venha aí cometer um crime que seja condenada aí a regime fechado, ok? Então, o sistema carcerário é para todos. Só que na prática, isso não acontece, né? A gente sabe que a maioria da população que está em situação de encarceramento são pessoas pobres, de baixa renda, marginalizados socialmente, ok? Porque a gente tem aquela grande máxima de que cadeia não foi feita para gente rico, sempre foi feita para gente pobre. E aí, minha opinião a respeito do sistema carcerário brasileiro hoje é que ele não ressocializa os seus tutelados, visto que grande parte dos punidos volta a praticar crimes. Às vezes o cara ele entra lá e nem é um potencial criminoso, mas aí pelo contato com outros detentos, ele se torna, né? E muitas das vezes também é importante a gente entender o seguinte, que, né, às vezes o cara ele não é um potencial criminoso, mas está lá em regime fechado, e quando ele sai quando ele cumpre pena, né, que ele é posto aí em liberdade, ele muitas das vezes não consegue trabalho, ele não tem oportunidade, né? E aí se vê às vezes forçado, né, de entrar para a criminalidade ou voltar para a criminalidade, porque ele sabe que ali é um dinheiro muito mais fácil dele conseguir, tá entendendo? Então eu fui mais ou menos nessa linha, ok? O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso agora introduzir os argumentos. Então fala assim, ó, entre tantos fatores relevantes, vírgula, destacam-se. É isso? Dois pontos. Então agora eu vou introduzir os argumentos. Então, como vocês podem ver aí no modelo, ó, argumento um e argumento 2. Aí, meu argumento um, a educação pública ineficiente. E o argumento 2, e a ausência de oferta de trabalho. Beleza? E aí coloco o meu argumento 2 aí para poder finalizar a minha introdução. E aí eu fico com uma introdução prontinha, ó, com as mesmas palavras-chave, ó, é evidente para tópico frasal, que é afirmação categórica, tá? Visto que para dar a minha justificativa, sobretudo para fazer a minha delimitação. Entretanto, os fatores relevantes, né, destacam-se para dar a minha enumeração de argumentos. E aqui eu venho e coloco o quê? Argumento um, educação pública ineficiente, e argumento 2, ó, ausência de oferta de trabalho. Beleza? Olha só que introdução muito mais organizada, né? Muito mais coerente com aquilo que eu estou dizendo dentro do texto, tá? Aí muitos me perguntam, professor, mas por que que a gente tem aí uma... O que que educação pública ineficiente tem a ver com o sistema carcerário? Ó, tem muita coisa, né? Porque se eu ofereço uma educação que não é de qualidade, ou muitas das vezes essa educação ela é até ausente, tá? Muito dificilmente eu vou conseguir mudar a realidade social de uma determinada comunidade. E aí, né, o crime ele fica muito mais próximo daqueles que não têm uma grande instrução, que não têm oferta de trabalho, né? É só você ir aí nas penitenciárias e perguntar para a maioria dos presos quem terminou ensino médio ou pelo menos tem uma faculdade, né? A grande maioria, às vezes, não terminou nem o fundamental. Ou seja, mostra que esse problema no sistema carcerário, com superlotações, pessoas que voltam para a criminalidade, também é culpa de uma educação pública que hoje no Brasil está muito o quê?
ineficiente. Ou seja, a gente tem a ausência de educação, a ausência de escola, e lá na frente quem vai sofrer é o sistema carcerário brasileiro, né? Já há uma pesquisa, né, pesquisas, na verdade, que mostram que a maioria das nações que investem em educação, escola, trabalho, cultura e lazer tem os seus índices aí de criminalidade praticamente zerados, né? Praticamente zerados, né? Por exemplo, como a gente teve um caso lá na Finlândia, que foi construído um presídio, né? E o presídio, meses depois, ele foi desativado por falta de detentos. Não tinha detentos, né? Ou seja, a realidade social desse país ela é tão grande, tão diferente, né? Um abismo muito grande se a gente for comparar o Brasil, né? Que, por exemplo, aqui no Brasil seria inimaginável a gente pensar que um presídio seria fechado por falta de detentos, né? Então a gente vê o quanto a educação é importante aí. Então sempre que você analisar, né, ou botar algo ou fazer alguma relação de sistema carcerário brasileiro, de precariedade, você já pode começar a pensar nessas ideias que eu estou trazendo aqui para você, né? E aí a gente vai construindo, a gente vai pegando também domínio do tema, assunto do tema, argumentos para poder embasar esse tema, para deixar o seu texto muito mais rico na hora de fazer lá a estrutura, beleza? Então, galera, deixei para vocês já um esqueleto inicial de introdução para que vocês já comecem a praticar dentro, né, deste modelo que eu estou aí passando para você, beleza? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar ainda na introdução, tá? Para falar um pouquinho mais de algumas coisas, falar um pouquinho de preenchimento de folha de resposta, como é que você transforma, né, por exemplo, um tema em tópico frasal, para a gente dar continuidade aí ao nosso conteúdo, ok? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo.